Um, dois, três e paz do Senhor a todos, boa noite. Pessoal, nós já debatemos. Hoje é a última aula de antropologia bíblica, depois é mais uma prova. Nós já debatemos sobre a origem do ser humano. Nós já vimos que o ser humano ele é pecador. Nós já vimos a essência do ser humano, que é uma essência de pecado. Nós já vimos a queda. E tem um assunto menos debatido, que a gente vai falar um pouco sobre ele, que é a origem da alma do homem. De onde procede a alma? Qual é a forma de procedência da alma? São assuntos, pessoal, que são poucos falados ou talvez nem são falados nas igrejas. Não é verdade? E nós deveríamos debater mais nas igrejas sobre esses assuntos, porque esses assuntos ajudam a gente a pregar, ajudam a gente a ensinar. A base do evangelho é um ensinamento. Eu sei que as pessoas hoje procuram revelação, as pessoas hoje procuram tudo, menos escritura. Eu vi uma fala daquele pastor Leonardo, eu chamo ele de Leonardo DiCaprio, Leonardo Salé, que na igreja dele, ele criticando quem estudava teologia e criticando palavra, porque a igreja dele é totalmente baseada em revelação. É uma típica igreja neopentecostal, não tem Bíblia. E uma igreja que não tem Bíblia, ela não volta para a Bíblia. Porque no dia que ele aplicar a Bíblia na igreja, a igreja desmorona, porque as pessoas que talvez frequentam aquela igreja, elas já estão acostumadas à revelação. Então, por exemplo, se ele fizer um culto que não tiver revelação, que não tiver, fazer um culto assim, hoje vamos pregar só a Bíblia. Não tem culto. E isso gera diversos problemas, porque o povo todo dia está no culto, mas o povo nunca muda de vida, o povo nunca aprende a palavra, o povo não cresce espiritualmente, e o povo se baseia só em cura, revelação, cura, revelação, cura, revelação. Pastor, o senhor está criticando o Espírito Santo? Jamais. Mas a base da igreja é a palavra. É o ensino das Escrituras. Então, para a gente ensinar, a gente tem que aprender. E eu falo muito que uma das formas também de se evangelizar é evangelizar as pessoas por dúvidas. Alguém já evangelizou por dúvida? É tipo assim, ó. Sempre tem alguém que tem uma dúvida e tem uma pergunta para fazer a você. E como é que você evangeliza ela? Você evangeliza sabendo tirar a dúvida dela e isso vai despertar o interesse nela. A gente pode ver um exemplo disso lá em João capítulo 4. Jesus e a mulher samaritana. Quando a mulher descobre que Jesus é profeta, ela diz, eu vejo que tu és profeta, quer dizer, o coração dela ali está palpitando. Aí ela faz uma pergunta, olha a dúvida que havia no coração dela. Eu quero saber se a gente deve adorar a Deus nos montes ou lá no templo em Jerusalém. Aí Jesus vai dizer, mulher, a salvação vem dos judeus e chegará o momento que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Para a gente pode ser algo simples, mas você não sabe o tamanho da dúvida que corroiu o coração daquela mulher. Então, muitas pessoas têm dúvida. Por exemplo, tem gente que tem dúvida a respeito da vida. Existe vida eterna? Não existe? Como vai ser depois da morte? Como é o fim do mundo? Os dinossauros existiram? Existem fantasmas? Como é a criação? Então, assim, a primeira mulher de Adão foi Eva, foi Índia. Esconderam a Bíblia da gente, existe alienígena, sei lá, cada um tem sua... Mas cada um tem suas dúvidas. Tem muita gente que tem dúvida. E muitas vezes que eu sento para conversar com as pessoas, eu evangelizo muita gente através de dúvida. Então, é por isso que a gente precisa aprender. Eu sempre digo a vocês, o propósito da teologia é formar obreiros, teólogos, pastores. O principal propósito do seminário de teologia é preparar pastores e líderes. Pessoas que manejam bem a palavra da verdade. Por quê? Para levar o evangelho adiante.
Você já pensou alguém faz uma pergunta para João? João, eu quero te fazer uma pergunta. João é um pastor. João diz, não sei, vou orar. Eu não sei, vamos orar. Eu sei que vai ter algum que a gente talvez não vai saber. Mas tem alguém ali com sede da palavra e, João, queria muito fazer uma pergunta. Assim, assim, assim. João diz, eu não sei, vamos orar. Ou se não, irmão, você está endemoniado. E tem pastor que chama a ovelha de endemoniado porque talvez não sabe fazer tirar nem a dúvida. Então, assim, brincadeiras à parte, pessoal. Vocês precisam. Nunca achem chato um assunto. Procurem estudar a respeito e conhecer, ou ter pelo menos uma noção, porque a vida ministerial de vocês, vocês vão conhecer pessoas com dúvidas. Vocês irão conhecer pessoas com bastante dúvidas. E vocês precisam ter graça de Deus e conhecimento para tirar essas dúvidas dessas pessoas. É uma porta aberta para a evangelização. E existem outros fatores também. Mas deixa eu abrir aqui a apostila. Só um momento. Enquanto eu abro, eu quero dizer que a próxima matéria vai ser História do Cristianismo Antigo. Então, vocês vão ver a respeito do início do cristianismo, os primeiros grupos. Por exemplo, tem gente que acha até hoje que a gente saiu da Igreja Católica, né? E nós vamos ver que já haviam grupos antes mesmo da própria Igreja Católica. E nós vamos ver ali a questão da fundação, o início da Igreja Católica Romana, os primeiros concílios e tudo mais. Mas deixa eu abrir aqui. Abra a página de número 24. É isso mesmo. Vamos ler a 23, na verdade. O fim da página 23, letra A, nós temos a questão do pré-existencialismo. Vocês viram na aula passada que há um debate se o ser humano é uma dicotomia, uma tricotomia ou um ser psicossomático, né? Já falei para vocês que a teoria da tricotomia ela ganhou mais base nas igrejas de cunho pentecostal e no neopentecostalismo. As igrejas mais históricas, elas defendem mais a dicotomia e algumas a psicossomática. Só para recapitular, dicotomia seria a ideia de que o ser humano é constituído de dois elementos, um espiritual e outro físico. O espiritual seria a alma, aqui alma e espírito seriam a mesma coisa, porque a escritura emprega uma palavra pela outra. Às vezes o texto vai aparecer a palavra alma e outros textos vão aparecer a palavra espírito. Aqui precisamos dar um auxílio de exegese e da hermenêutica para poder entender a respeito mais do assunto. A tricotomia seria a posição que alma e espírito seriam coisas distintas. O ser humano seria constituído de corpo, alma e espírito. E o psicossomático é que o ser humano seria constituído desses elementos, entretanto, eles não ocupam uma função autônoma, onde a alma age de uma forma e o corpo age como outra. Logo, o ser humano não seria duas metades. Ou, por exemplo, o ser humano não teria duas vontades, mas que tudo seria elementos de um só ser humano. Então, nós já sabemos que a Bíblia deixa claro que o ser humano é constituído de corpo e uma alma. Se é uma alma e um espírito, é uma outra história. Aí fica a posição de cada um, teológico. Você sabe que no mundo, aí fora, alguns tentam negar a origem da alma, né? Eles associam a alma apenas à mente.
Mas a Bíblia deixa claro que o ser humano tem uma alma. Na verdade, a Bíblia chama o ser humano de alma, alma vivente. O primeiro ser humano foi feito alma vivente. E aí vem a grande questão, que os teólogos se debateram durante toda a história. Qual é a origem da alma? E a primeira teoria que nós podemos ver aí na página 23, no final, é a teoria do pré-existencialismo, que a alma já existia. Por exemplo, a teoria do pré-existencialismo é uma tentativa de responder à pergunta em pauta de uma perspectiva especulativa, quer dizer, a gente está especulando. Para os defensores do pré-existencialismo, as almas do homem já existiram em um estado anterior. Então, a alma é antes do ser humano, para você ter noção. Qualquer deficiência moral que demonstrasse nesse estado teria grande implicação na vida material desta alma. Só que o problema dessa teoria é que ela tem uma noção de espiritismo e de panteísmo. Você quer dizer que o ser humano já existia antes, em forma incorpórea, mas se debateu isso lá no início, né? Na Idade Média ali. E qual é o problema? Tem até um hino que diz: eu vou voltar para casa. Não sei, eu não sou muito bom de decorar hinos, pessoal. Mas tem um hino que eu vou voltar para casa. Aqui não é meu lugar, estou voltando para o lar. Às vezes morre um crente, aí alguém bota assim: voltou para casa. Se ele voltou para casa, significa que ele já morava lá antes. E se ele morava lá antes, isso implica um pré-existencialismo. Então você tem que dizer que o ser humano era uma alma penada e veio até possuir um corpo e depois retornou como alma. Olha o problema disso. Mas vamos nos atentar aqui ao que está escrito. Então isso implica um estado anterior. Isso gera um espiritismo, um panteísmo. Alguns ícones teológicos desse pensamento são Orígenes, Scotus, Erígena e Júlio Müller. O mais famoso desses aí é o próprio Orígenes. Em alguns dos representantes da filosofia grega que adotavam esse ponto de vista, como Platão e Filo Eleário de Alexandria. Pode encontrar algumas razões diferentes. Platão tinha em mente explicar que a alma possui informações e conhecimentos não derivados dos sentidos. Filo pretendia compreender a prisão da sua vida, de sua vida e o corpo. E esses pensamentos acabaram por influenciar Orígenes, que tentou explicar a disparidade de condições em que os homens entram no mundo. As formas mais modernas desses pensamentos podemos encontrar em Kant e Julian Miller. Para eles, a depravação da vontade ou deficiência moral só pode ser real a partir de um ato pessoal de autodeterminação em um estado anterior ao da vida material. Assim, todos os homens que vivem materialmente têm suas definições finais determinadas por esse ato pré-temporal. A objeção à teoria da pré-existência, podemos fazer as seguintes objeções deste pensamento. Em primeiro lugar, essa corrente ideológica é vazia de bases bíblicas. Então, pessoal, nós não temos nenhuma base bíblica. Esse pensamento tem origem na visão dualista entre matéria e espírito, ensinado pela filosofia pagã. Decorem isso. E se a alma é pré-existente, é apenas um ato consciente de autodeterminação poderia explicar as deficiências morais do homem. Como não temos a menor lembrança desse estágio, se a alma é pré-existente, mas não é consciência de sua existência nem pessoal para tomar decisões, ela deixa de explicar as deficiências morais do homem. A existência anterior não tem qualquer fundamento escriturístico, conflitante com a perspectiva bíblica sobre punição eterna. Então, veja só, nós temos a primeira base, que é a teoria pré-existencialista, e nós temos alguns problemas com essa posição. O primeiro problema é que isso é uma espécie de espiritismo. O segundo problema é que você tem que ter uma visão dualista. O que é uma visão dualista? O dualismo era uma filosofia grega que via a mesma coisa que o gnosticismo. A matéria como algo ruim e o espírito e a alma como algo bom. Logo,
o espírito que estava a alma preso ao corpo estava numa espécie de prisão. Olha para você ver os problemas teológicos dessa posição. Aí nós já temos aqui agnosticismo, espiritismo, kardecismo. E, por exemplo, a pessoa está sofrendo porque numa existência anterior ele teve alguns problemas. Essa ideia não é bíblica, pessoal. Então, essa teoria ela já tem que ser rejeitada de cara. Porque nós não temos nenhuma base bíblica, nada fala na Escritura para dizer que a alma é pré-existente. Então, tenham cuidado quando você estiver cantando alguns hinos. Aí você já tem noção que alguns hinos não são bíblicos. E alguma citação, quando morreu os famosos, ele voltou para casa. Não, você pode ir, ele foi para o céu agora. Ele foi para a casa que Deus preparou para ele, mas ele não veio de lá. O ser humano foi criado exclusivamente na terra, pessoal. O ser humano não foi criado no céu. O ser humano foi criado na terra. Adão foi o primeiro homem. E Deus criou o homem de corpo e alma. O corpo não é uma prisão. Não pense, pastor, mas essa carne é ruim. A gente já falou também sobre isso. E o espírito é bom. O corpo não é uma prisão. O teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Em nenhum momento a Bíblia diz que o teu corpo é uma prisão. O pré-existencialismo trata o teu corpo como uma prisão. Então a tua alma está aprisionada. Olha os problemas teológicos dessa teoria. A Bíblia rejeita tudo isso. Então nós não temos nada na Bíblia que apoie essa heresia, porque na verdade isso é uma posição herética. Uma posição herética. Amém? Quem pode dar uma glória para Jesus. Nós temos a posição B, que é a posição do criacionismo. Alguém pode ler a posição do criacionismo? Está na página 24. Oi. Vânio, Flávia, João, Edilson. Página 24. Alguém, por favor? Quem vai ser o primeiro? Vai tu, Edilson. Ele demorou demais para responder. Vai. Edilson? Eu acho que Edilson. Estou aqui procurando, pastor. Tá bom. Sinal de vida. Parte 24, posição B, criacionismo. Então, assim, a teoria criacionista afirma que Deus cria diariamente almas para acoplar em corpos que estão sendo gerados. A tentativa dessa teoria é responder à pergunta em pauta de uma perspectiva filosófica, mas com fundamentação bíblica. Alguns teólogos que defendem tal posição são Berkhoff, Rode, Jerônimo e Pelágio. Os dois últimos são símbolos de uma geração antiga de pensadores cristãos que, influenciados pelo pensamento de Aristóteles, chegaram à conclusão que Deus criou imediatamente a alma de cada ser humano e a uniu a um corpo na concepção, no nascimento ou em algum momento entre esses dois eventos. Roger e Berkhoff têm pensamento semelhante ao demonstrado acima. Vamos continuar. Sobre isso, Berkhoff afirma que cada alma individualmente deve ser considerada como uma criação de Deus, devendo sua origem a um direto, cuja ocasião não se pode determinar com precisão. Argumentos a favor do criacionismo normalmente são encontrados três grandes argumentos em prol deste pensamento. Na criação, é demonstrada que existe diferença entre a origem do corpo e da alma. No decorrer das evidências bíblicas, é possível notar que sempre existe algum tipo de separação entre esses dois aspectos. Então, como referências bíblicas, tem Zacarias 21:1, Isaías 42:5, os números 16:22, Hebreus 12, versículo 9.
Este pensamento esmera-se em manter uma alma, visto que é indivisível. No tocante a Jesus Cristo como homem completo e pensamento, o pensamento Uma responde vista que é de invisível. melhor maneira. Oi? Não pode continuar. O pensamento responde de melhor maneira o fato de que Cristo não participou do pecado. A origem da alma, página 31. Vocês estão ouvindo ele? Ficou mudo para mim agora, mas pode continuar. Posso continuar, Eu pastor? estou. Pronto. Pode continuar, Edilson. Objeções à teoria criacionista observado. O criacionismo é, em síntese, a declaração da criação direta de Deus para cada alma. Sobre isso, pode-se objetar-se que, se Deus é o responsável pela criação das almas, e esta tem tendências depravadas, faz com que Deus seja diretamente o autor do mal moral. Se as almas são criadas absolutamente puras, Deus é culpado indiretamente pela criação do mal moral, pois permite que uma alma pura venha a se perverter em um corpo depravado que, com obviedade, a corromperia. Se o pai natural é apenas responsável pelo corpo, os animais têm maior dignidade que os homens, pois produzem segundo sua própria imagem. A atividade criadora de Deus parece ter sido interrompida após a criação do homem completo com a alma. A criação de Eva é bem demonstrada pelo escritor bíblico. Nesta criação, não se fala nada sobre a origem da alma de Eva. Pronto, finalizou? Finalizei, pastor. Pronto, veja só. Então, nós temos a segunda teoria, que é o criacionismo, e ele fala que, por exemplo, Deus criou a alma exatamente ali quando cria cada ser humano, né? Então, por objetivo de cada ser humano, Deus prepara uma alma para cada ser humano. Qual é a base, o bom dessa teoria? Preste atenção, pessoal. Não é que uma teoria dessa não tenha problemas, viu? Ela pode ter algum problema. Mas, por exemplo, nessa teoria, ela consegue mostrar que Jesus Cristo, por exemplo, não teve pecado. Por quê? Porque Deus criou ali, por exemplo, Deus cria a alma e o corpo ali. O problema da teoria pré-existencialista, você tem que dizer que, por exemplo, a alma existiu numa existência anterior, então a alma ela poderia também carregar pecados de uma existência anterior. Que a gente volta a falar de espiritismo. Essa é uma das bases do espiritismo. O espiritismo prega que as pessoas elas precisam pagar o karma de uma experiência passada, né? De uma porque na alma passada esse é teu karma e tu morreu com um tiro aí no peito, é por isso que tu tem um sinal no peito e não sei o quê. Essa teoria criacionista, o criacionismo, ela não deixa espaço para essas teorias. E vamos para a próxima. A próxima base será a teoria do traducionismo, né? Então, o traducionismo responde à pergunta em pauta a partir de uma perspectiva tanto bíblica como filosófica. Entretanto, as considerações do traducionismo encontram mais forte evidência na literatura bíblica, ao contrário do criacionismo. Porém, é válido demonstrar que o traducionismo e o criacionismo são opções encontradas na história da igreja. Quer dizer, pessoal, esses foram os teólogos da igreja se debatendo ao longo dos anos. E em ambos os lados é defendida por cristãos. Então, não tem nenhum problema se você for traducionista ou criacionista. Eu acho que o criacionismo, pessoal, é uma teoria melhor, viu?
do que o traducionismo. Vou continuar a leitura, mas depois eu digo o motivo. O pré-existencialismo ele já tem que ser rejeitado de cara, porque ele é uma heresia. O criacionismo foi a grande teoria aceita pelo Oriente, enquanto o traducionismo pelo Ocidente. Segundo Schaffer, a questão sempre foi de opinião pessoal e não tem como base uma separação teológica. O traducionismo afirma que a raça humana foi criada imediatamente em Adão e com relação tanto ao corpo como à alma, propagou-se a partir dele por geração natural. E todas as almas desde Adão são apenas imediatamente criadas por Deus, o sustentador das leis da propagação, que foram originariamente estabelecidas por ele. Ou seja, a alma tem origem a partir do momento da concepção em um processo natural. E são transmitidas de pais para filhos. Alguns representantes dessa corrente são Tertuliano, agora já tem gente de peso defendendo. Tertuliano, Apolinário, Gregório de Nissa, Lutero, o Augusto Hopkins e Charles Ryle. Argumentos a favor do traducionismo. Vários argumentos poderiam ser demonstrados, tais como: está em harmonia com a relação da criação, pois Deus soprou uma única vez o fôlego da vida do homem e deixou que ele se reproduzisse. A criação da alma de Eva está incluída na de Adão. A Bíblia afirma que os descendentes foram formados da carne de seus pais. Explica de maneira mais satisfatória a transmissão da depravação moral e espiritual, que é assunto da alma e não do corpo. Objeções da teoria tradicionalista. E vamos lá aos problemas delas. Se Deus só age mediante em relação à sua obra criativa após a criação, que será então a regeneração? A teoria leva a dificuldades insuperáveis à cristologia. Sem Adão, a natureza pecou globalmente, e esse pecado foi, portanto, o verdadeiro pecado de cada parte dessa natureza. Não se pode fugir à conclusão de que a natureza humana de Cristo também foi pecadora e culpada, porque teria pecado em Adão. Então, para você ver que essas são as três teorias que temos. Mas, basicamente, o que é o traducionismo? Ele tenta responder à questão da origem da alma. E, para o traducionismo, a origem da alma, quando Deus ele sopra o fôlego da vida nas narinas de Adão, e o homem passa a ser uma alma vivente, né? Ali, uma única vez, Deus teria soprado. E Deus já teria criado todas as almas, de maneira imediata. O que é imediato? Deus criou todas as almas em Adão. E a partir do momento que Adão vai gerando filhos, as almas não estão sendo criadas, porque elas já são criadas. Elas estão só, a partir daquele momento, tendo suas próprias vidas. Ela é problemática também, essa teoria. Então, e onde estariam as almas, pastor? As almas estariam no lombo dos pais. Só que ela tem um outro problema, que na apostila aqui não tem. Se a alma está nos lombos dos pais, aí tem a grande questão: a alma vem do pai ou da mãe? Essa teoria não responde. Aí temos uma questão: a alma vem do pai, da mãe, ou a alma vem de um terceiro elemento? Nem do pai, nem da mãe, é uma junção de... Porque quando você tem algo que parte de dois elementos, você cria um terceiro elemento. E temos o pior, que temos com a teoria traducionista. Qual, pastor? É basicamente o seguinte, que na apostila responde: se a alma é passada de geração em geração, de pai para filho, ela procede dos pais, então quer dizer que a alma que está em Cristo, ela procedeu de Adão. E se ela procedeu de Adão, a alma também de Cristo pecou em Adão. Logo, Cristo é pecador. Se Cristo é pecador, como é que Cristo pode nos salvar? Então, dessas três posições, a melhor posição é a posição criacionista. Também não significa que ela tem toda a verdade, mas ela é a melhor das três posições, entre traducionismo, pré-existencialismo e o criacionismo. A teoria criacionista ela é a melhor posição, por conta desses fatos. A teoria do pré-existencialismo ela tem tendências espíritas, e ela gera que o ser humano teve uma existência anterior. E a Bíblia não fala nada sobre isso, pelo contrário, a Bíblia rejeita.
E a teoria traducionista, ela também é problemática porque ela não consegue explicar se a origem vem do pai ou da mãe e ela gera um pecado em Cristo. Então, o autor ele vai dizer o seguinte: um convite à cautela. Ele vai dizer: como foi demonstrado dentre as variantes consideráveis como resposta, a questão que reportasse a origem da alma é apenas uma completamente descartável. Apenas uma é completamente descartável, que é a posição pré-existencialista. Vista ser repleta de falácias filosóficas e raízes lançadas em um panteísmo oriental, que em formas modernas atinge o espiritismo, entretanto, o traducionismo e o criacionismo têm formas mais aceitáveis, embora sejam contraditórias entre si. É notório que não existe respaldo bíblico suficiente e definitivo em favor nem de uma nem da outra teoria. Elas são sustentadas com louvor. O correto é apelar para uma tentativa de cautela do estudo desses fatos. Charles Swindoll, em seu livro O Mistério da Vontade de Deus, afirma que o problema dos jovens teólogos é que eles querem desvendar o inescrutável. Uma vez que não temos tamanha clareza a partir dos relatos bíblicos, não devemos buscar sabedoria além do que por Deus foi dado a conhecer em sua revelação. Entretanto, deve-se ressaltar que o traducionismo, para o autor, merece maior consideração, visto que reporta melhor o testemunho das Escrituras a respeito desse fato. As explicações do traducionismo são superiores à sua objeção. Não é minha opinião pessoal, eu prefiro o criacionismo. E suas objeções têm resposta bíblica, sem que seja necessário interpolação teológica para obtê-la. Então, nós temos aí Gênesis 33, nós vamos ter aí Gênesis 2, 8, 9, 15. Nós vamos ter um relato de Gênesis 2, 10, 14, Gênesis 3, 24. E ele vai dar a explicação dele a respeito dessas posições. Dessas três posições, eu prefiro a posição do criacionismo. Pelo menos vocês têm liberdade para estudar as duas posições, o traducionismo e o criacionismo. Na minha opinião, o criacionismo ele tem uma posição melhor. Eu sei que tem mais gente de peso defendendo o traducionismo, mas para mim o traducionismo é mais problemático. Agora, o pré-existencialismo você já rejeita. Só que lembra que eu falei lá no início da aula sobre curiosidade? A igreja da Idade Média ali, a igreja primitiva, ela tinha muitas questões para ser respondida. Tem muita gente com dúvidas, pessoal. E tipo, eu já falei aqui na aula, acho que foi na primeira aula, mas eu acho isso super interessante. A gente vê os fósseis de um dinossauro aí. Não tem como negar que os dinossauros existiram. Aí, por que a Bíblia não dá tanta ênfase ao dinossauro? Eu já respondi a outra pergunta, mas para vocês terem noção de como é o ser humano. A Bíblia é um livro que foi escrito com o propósito de nos propiciar a salvação, de ensinar a verdade do Evangelho. A Bíblia não foi escrita para falar sobre matemática, para falar sobre ciência. Mas algumas coisas a Bíblia fala. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, e se tudo é real, a Bíblia ela tem que falar sobre determinados assuntos. E o papel do obreiro, do pastor, do teólogo, é conhecer a respeito disso tudo, para poder ensinar as outras pessoas, ou para poder responder a dúvida de outras pessoas. O papel de vocês é conhecer. Eu sei que eu estou trazendo três posições para vocês, uma eu já estou rejeitando de cara, porque a igreja ela sempre se debateu a respeito de vários assuntos. Por exemplo, vocês vão ver nas próximas aulas sobre. Eu falo muito sobre a Trindade, porque
por exemplo, a igreja primitiva, ela queria entender melhor a Trindade. Ela queria entender melhor a respeito de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? É um homem poderoso? É um profeta ou é Deus? Então, a igreja, pessoal, ela precisou sentar, estudar. E os concílios da igreja, começando por Nicéia, Constantinopla, etc., o concílio de Jerusalém, foram a igreja sentar e resolver os problemas teológicos. Então, você vê que a igreja pratica teologia desde toda a história bíblica. Se a gente pegar ali, acho que é Atos 8, o concílio de Jerusalém, e nós temos ali... Qual era o primeiro problema da igreja? Eram os gentios que estavam se convertendo. Porque Jesus Cristo era judeu, os apóstolos, todos eles eram judeus, mesmo que alguns eles eram da região da Galileia, mas todos eles eram judeus. Só que a igreja, ela sai de dentro das sinagogas e ela começa a ganhar o mundo, principalmente com o apóstolo Paulo. Alguns anos depois da morte de Cristo, o evangelho começa a se espalhar. E os gentios, eles são agora o alvo da pregação. É tanto que Paulo e Barnabé, eles vêm saber o que os apóstolos achavam. E no primeiro concílio da igreja, é o concílio de Jerusalém, que está relatado no livro de Atos, e fica acordado que os gentios se abstenham da carne sufocada, da imoralidade sexual e do sangue. Porque o judeu não comia sangue, o judeu não praticava imoralidade sexual. Só que a grande pergunta era para fazer de um gentio um judeu ou era para fazer de um gentio um cristão? Aí vocês veem todo o plano de fundo do Novo Testamento, nas cartas, nas epístolas de Paulo, aquele debate entre o partido dos fariseus, entre aqueles que eram da circuncisão e aqueles que não eram da circuncisão. Porque não tinha nada assim, direto. Então, eles precisam sentar, debater e tentar responder as questões, as dúvidas da igreja. Para vocês terem noção que as dúvidas sempre percorreram o ser humano. O trabalho do teólogo, dos pastores, é sentar, analisar os relatos bíblicos e trazer luz para a vida das pessoas mediante as passagens bíblicas. Então, eu sei que nós temos duas posições contraditórias e uma totalmente herética. Só que esse pessoal estava tentando responder com base bíblica. Qual é a origem da alma? Então, embora o traducionismo e o criacionismo eles sejam posições contraditórias, eles são uma maneira da igreja tentar responder. A alma existe, mas qual é a origem da alma? A alma é anterior? A alma iniciou agora? Será que Deus já determinou a criação da alma no momento que ele criou Adão? A alma ela vai passando de pai para filho? A alma nasce com cada ser humano. Então, isso foi uma maneira da igreja tentar responder. A igreja desse tempo tentou responder a respeito da Trindade. E aí, Jesus é Deus, é Deus. O Espírito Santo é Deus, é Deus. O Pai é Deus, é Deus. Então, vamos tentar sentar e analisar biblicamente. Isso não é uma coisa fácil desses teólogos de 2 minutos que você chega, abre um texto no Google, puxa o Google e você tem uma resposta. Isso durou anos, pessoal, anos, centenas de anos. Esse pessoal gastou a vida deles estudando para tentar responder perguntas que temos hoje. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que Deus é uma trindade, né? O Pai, Filho e Espírito Santo. Mas no início do cristianismo, isso foi debatido durante séculos. Então, hoje a gente é a geração que já tem tudo pronto. A gente pega um livro, a gente lê. Naquele tempo não era assim. Então, é por isso que eu digo, a base de um pastor é as escrituras. A base do obreiro é a escritura. Ele precisa ter familiaridade com o contexto bíblico. Ele precisa conhecer a Bíblia.
Ele não pode ter uma vida apenas de ir para a igreja e para casa, ir para a igreja e para casa, ir para a igreja e para casa, ir para a igreja e para casa. Ele não pode ter uma vida de estou num culto, estou em casa, estou num culto, estou em casa. Apenas de Deus, Deus usou profeta, só de profeta, profeta, profeta. Não. Ele precisa ter uma vida de conhecimento bíblico. Você precisa conhecer a Bíblia. Primeiro, para você viver, para você ter uma vida com Cristo, e segundo, para você ensinar as outras pessoas. Porque o Evangelho, ele é baseado na propagação da mensagem da cruz, da mensagem de Cristo Jesus. O Evangelho é baseado na propagação da palavra. Então, nós estamos a propagar a palavra de Deus. E eu sempre digo, o que Paulo diz a Timóteo, firma-te como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. A ideia é que vocês aprendam ou tenham as bases bíblicas. Então, ainda que vocês não escolham posição nenhuma, mas você não, eu conheço o pré-existencialismo, eu conheço a teoria do criacionismo, eu conheço a teoria do traducionismo. É a mesma coisa. Pastor, eu sou tricotomista, mas eu entendo a dicotomia. Pastor, eu sou psicossomático, mas eu entendo a dicotomia e a tricotomia. É o que eu ofereço a vocês. Vocês têm que conhecer todas as posições teológicas, porque isso é um curso de bacharelado. Você não pode estudar, alguém fazer uma pergunta para você, ou até eu fazer uma pergunta, você diz, isso aí eu não estudei. Como é que pode? Eu sei que está cheio de faculdade que os alunos não aprendem nada. Tem muita gente com diploma, mas só tem o diploma. Porque o conhecimento mesmo não tem. E vai servir para quê? O diploma sem o conhecimento é apenas um pedaço de papel. O diploma, depois do conhecimento, ele serve para congratular e validar o conhecimento que você adquiriu. Então, pensem no conhecimento. Conhecimento bíblico, conhecimento teológico. Que vocês saibam responder as perguntas do cotidiano das pessoas para empregar no ministério de vocês, para evangelizar, para trabalhar, para escrever, para refutar, para rejeitar, saber diferenciar o que é exílio, o que não é. Então, veja só. E nós chegamos na parte final da apostila, que ele finaliza com a doutrina do pecado, a antropologia, o armateologia. Eu sei que a antropologia ela já falou bastante do pecado, mas tem uma breve introdução de armateologia, que é basicamente o seguinte. Frequentemente eu tenho tido percepções mais profundas, a página 30, da minha própria pecaminosidade e vileza. E muitas vezes isso me faz chorar amargamente quando olho para o meu coração e vejo a minha iniquidade. Ela se parece com um abismo infinito, mais profundo do que o próprio inferno. Esse texto foi escrito em 1703, entre 1703 e 1758, pelo Jonathan Edwards. E a Bíblia trata o pecado com bastante clareza, e podemos ver que é o traço que caracteriza a raça humana. Não deixa de receber ampla atenção na palavra de Deus, é esse aspecto da doutrina cristã, tão compreensível mencionado nas páginas das Escrituras. O significado do pecado na Bíblia diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que vos ouça. Isso leva-nos a crer que, basicamente, o pecado é algo que provoca o rompimento das relações do homem com Deus. Então, tudo que faz separação entre Deus e o homem é o pecado, pessoal. Eu acho que isso está bem claro, né, para todo mundo, que toda essa matéria foi baseada no pecado. Toda essa matéria foi baseada no pecado, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas tem ideia que o pecado tem a ver com o que elas fazem. Então, por exemplo, as pessoas ficam tentando se santificar como se houvesse algum poder nela mesma. Você não pode se santificar por você. Você santifica mediante o sacrifício de Cristo. Porque se fosse assim, você se salvaria mediante seus próprios esforços.
Não há nada em você que Deus queira. Porque você é fruto do pecado. Logo, se você é fruto do pecado, você é um pecador por excelência. É o que nós já tratamos como pecado original. A Escritura deixa claro que o ser humano foi feito em pecado. Deve ficar claro que a culpa, olha só, a natureza, a tendência natural, perdão, o pecado apresenta três aspectos. São as práticas que desagradam a Deus. Todo homem as comete, tanto salvo como não salvo. Nós temos Salmo 51, 4, 1 João 1, 8 ao 10 e 1 João 3, do 4 ao 2. Então, temos a natureza do pecado. É a tendência natural do homem que tem para o mal desde o seu nascimento. Tal natureza é intrínseca e permanece mesmo após a conversão. Salmo 51, verso 5, Romanos 7, 15 ao 25. Culpa é a condenação imposta ao homem perdido. Então, o homem é pecador por natureza e o pecado envolve culpa. Todos os homens nascem sob condenação, Romanos 3, do 9 ao 10. E quando cremos em Cristo, nossa culpa é anulada. E a isso chamamos de justificação. O livro, a carta de Paulo aos Romanos, pessoal, é o livro bíblico que mais trata sobre justificação. Deve ficar claro que, ao morrer na cruz, Cristo não anulou nossas ações de pecado ou nossa natureza pecaminosa. Infelizmente, o cristão não está livre desses dois aspectos, nem a natureza, nem da culpa. E por isso aguarda o dia em que seu livramento será totalmente experimentado, em Romanos 7, Romanos 8, 2 Pedro 3. O único aspecto do pecado que Cristo anulou totalmente na cruz foi a culpa. Sua morte teve um cunho legal. Ele sofreu em nosso lugar o castigo da condenação que nos era devida. Isaías 53, versículo 5. E por isso o crente goza da posição de justo diante de Deus, sem temer qualquer julgamento ou sentença. O fato de Cristo ter levado sobre si o nosso pecado em seu aspecto de culpa explica como ele pode receber a carga das nossas iniquidades sem se contaminar com elas. Fica evidente que foram as nossas ações iníquas que caíram sobre ele, maculando. Nem que a nossa natureza pecaminosa ele foi imposta na cruz, quando ele nos substituiu. O que recaiu naquela ocasião sobre ele foi a nossa culpa pelos pecados, de modo que ele pode carregar sobre si sem se macular. Apesar de outros aspectos do pecado não serem absolutamente anulados nesta vida, é de se esperar que o crente evidencie em si mesmo a isenção de uma nova natureza e, consequentemente, uma mudança radical em suas ações. Eu vou aqui para a extensão do pecado. A extensão do pecado é grande, pessoal, porque ela começa no céu, né? O primeiro pecador foi Satanás, que já pecou no céu, afetou os anjos, gerou anjos caídos que fazem guerra aos crentes, Efésios 6, do 11 a 12. A extensão do pecado gerou prejuízo na terra, o reino vegetal, Gênesis 3 e diante. O reino animal foi corrompido. A humanidade foi corrompida. A Bíblia ensina que o pecado afetou todo o universo, trazendo tristeza e resultado para as criaturas de Deus. E a tentação gerou a queda do homem. O resultado da queda do homem é que toda a raça humana estava presente em Adão quando ele pecou, numa esfera jurídica, numa esfera legal. Por isso, o resultado da sua desobediência caíram sobre todos os homens. A consequência do pecado de Adão para a raça humana foram os seguintes: a terra foi amaldiçoada, exigindo do homem um trabalho árduo, Gênesis 3, 17 a 19. A mulher teria dores de parto e seria sujeita ao marido, Gênesis 3, 16. Todos os homens são pecadores e estão debaixo da condenação, Romanos 5, verso 12. E a morte, tanto física como espiritual, entrou no mundo. A penalidade da morte eterna passou também a existir, Romanos 5, verso 12 e 6.23. Então, os efeitos do pecado, ele foi para toda a criação. Eu defendo muito que o ser humano, é muito provável que ele fosse vegetariano no início da criação. Só que com as consequências do pecado, o reino animal foi atingido. Então, nós temos o leão agora, ele precisa matar a ovelha para se alimentar, o ser humano come carne.
né? O animal passa a morrer. Nós temos a terra, que passou a produzir espinhos, cardos e abrolhos. Nós temos a capacidade humana que foi afetada. Todo ser humano é pecador e o ser humano ele não consegue viver sem pecar, por mais que ele seja um salvo. Por exemplo, quem aqui pecou hoje, levante a mão. Elias foi o primeiro. Já pecou hoje, Flávia? Mas você queria pecar? Então, o ser humano ele não consegue viver sem pecar. Pastor, mas e quem busca a santificação? Peca também. Logo, a salvação não está em nossos esforços, porque o ser humano ele é pecador. Romanos 5 fala que o ser humano é depravado. Davi ele vai dizer que foi concebido em iniquidade. Paulo vai dizer que o bem que ele quer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, isso ele faz. Então, tudo isso é consequência do pecado. O relacionamento com Deus ele foi atingido, o reino animal foi atingido, o reino vegetal foi atingido, os céus foram atingidos. Então, a extensão do pecado é muito grande. O texto bíblico pode dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, para a gente finalizar essa matéria, pessoal, a matéria de antropologia bíblica, ela nos faz analisar o pecado e o ser humano como pecador. E a gente entende que o ser humano não é inocente, porque até hoje tem crente achando que o ser humano é inocente. Tem crente achando que é bom. Ninguém é bom. Quem é bom? Jesus disse que bom é Deus. Nós somos carentes das misericórdias de Deus, mas nós não somos pessoas boas. Nós somos salvos em Cristo. Então, a única coisa que foi anulada do pecado foi a culpa. Porque Cristo nunca pecou. Mas Cristo carregou a nossa culpa. Mas Cristo anulou o pecado? De certa maneira, não. Porque nós ainda pecamos. Cristo não anulou a nossa natureza pecaminosa. Ele anulou a nossa culpa. Então, nós agora somos pecadores regenerados e santificados mediante o Cristo Jesus. Mas nós ainda nascemos em pecados, somos concebidos em pecados. E é como eu disse, você não é pecador porque peca. Você peca porque é pecador. Eu já falei isso a vocês. Ninguém tem a capacidade de dizer assim, eu vou parar de pecar. Você não vai conseguir. Isso está intrinsecamente ligado a você, está associado à natureza humana. É por isso que receberemos um novo corpo, um corpo de glória. Mas o que de fato foi anulado foi a nossa culpa. Ninguém vai para o céu porque é santo e também ninguém vai para o inferno porque é pecador. Qualquer que seja o pecado, ele pode te lançar no inferno. Uma mentira branca, inferno. Uma traição, inferno. Um roubo, inferno. Mas também ninguém vai para o céu porque é santo, porque ninguém vai ter santo. Nós somos santificados, regenerados e justificados mediante o sangue de Cristo Jesus, que anulou a nossa culpa. Ele nos resgatou. Então, qual é a finalidade dessa aula? É basicamente o seguinte, pessoal. Vocês precisam entender que fomos concebidos em pecado, como disse Davi no Salmo. Vivemos com o pecado intrinsecamente ligado a nós, mas somos regenerados mediante o sacrifício de Cristo. Merecíamos o inferno, mas Cristo nos deu o céu. Você não é salvo por seus méritos. Você não é salvo pela sua natureza. Eu quero finalizar essa aula dessa maneira, essa matéria. Você é salvo não pelos teus esforços, você é salvo mediante o sangue de Cristo. Nunca pense que você é salvo porque você é bom.
que você é mais crente que alguém ou é melhor que alguém. Porque nada merecemos a não ser o inferno. Todos nós merecemos o inferno. E mesmo assim, Cristo nos destinou para o céu, mediante seu sangue e seu sacrifício. Adão foi o primeiro a ser resgatado por Deus. Porque no momento há um sacrifício ali. E Apocalipse 3 vai dizer que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, no coração de Deus, Deus, como já sabia de tudo, Deus já preparou o sacrifício do seu Filho amado antes da fundação do mundo para nos salvar de nossos pecados. Então, na plenitude dos tempos, Cristo veio, desceu na terra, andou conosco, foi morto na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus. E mediante o seu sacrifício, recebemos vida. E você não é salvo pelos teus esforços, porque você é pecador. Mas se você se acha santo, sinto muito, você é pecador. Mas somos salvos mediante o sacrifício de Cristo Jesus. E o sacrifício dele não pode ser anulado. O sacrifício dele é real. Amém, pessoal? Eu finalizo essa aula aqui. Vamos às perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Algum debate? Ô, pastor, me responda uma pergunta, uma curiosidade. 2, 3. Por exemplo, se eu não me engano, João 8 vai tratar a respeito da mulher adúltera, após ela tendo sido julgada, né, por aqueles homens. Queriam que Jesus julgasse ela e ele ali absorve ela e diz assim, vai em paz, não peques mais. A gente sabe que nós vimos uma natureza caída, como o Senhor tem ensinado, né? Então, assim, se aquela mulher pode receber aquela mensagem, vai em paz, não peques mais, e ela continuasse a pecar, isso estaria imposto vamos dizer assim, na eternidade para acontecer, ou ela teria escolha de não pecar daquela forma? Essa sua pergunta aí não tem resposta, porque isso é o grande debate entre arminianos e calvinistas, né? Isso é um debate eterno que nunca vai cessar, está em todas as faculdades de teologia, então, está nas igrejas. E aí, Deus determinou aquele pecado ou, por exemplo, ela tem a capacidade de parar sozinha? Aí vem aquela questão, é Deus que salva o homem que escolhe ser salvo. Aí, por exemplo, se a gente pegar o texto de João, de Apocalipse 13, aí a gente tem a questão, Deus sabia que Adão ia pecar? Aí vem, Deus poderia ter evitado o pecado de Adão, e se Deus poderia ter evitado o pecado de Adão, por que Deus não evitou? Se Deus sabia. E se Deus sabia e não evitou, Deus é o autor do mal? Olha quantos problemas a gente está vendo aqui. Porque se Deus sabia e não evitou, e não fez nada, e agora? Como é que eu resolvo essa situação? Então, é como eu estou dizendo, isso é o grande debate entre calvinistas e arminianos. Deus é o autor do pecado? É Deus que salva o homem? Existe livre-arbítrio ou não? Tem uma coisa que eu não ensinei para vocês, que é o grande debate aí, e os calvinistas eles vão dizer, porque eu não entrei em nenhum desses méritos, mas os calvinistas eles vão dizer que o livre-arbítrio, o ser humano tinha livre-arbítrio antes da queda. O calvinista ele vai dizer que depois da queda o ser humano não tem mais livre-arbítrio.
Então, assim, são perguntas que eu não gosto de entrar no mérito da questão, porque você não consegue responder, entendeu? É um debate eterno, e mesmo que eu responda, aí amanhã vai surgir outro questionamento. Isso nunca vai ser resolvido. O meu mentor do mestrado foi o pastor Plínio. Ele é calvinista e cessacionista. Então, ele é calvinista, raiz, e ele ainda é cessacionista. Ele não acredita mais nos dons. Para eles, os dons cessaram. E ele ainda é calvinista roxo. Então, para ele, o ser humano não tem livre-arbítrio. Tudo é providência de Deus. E tudo Deus escolheu. Então, para eles, para os calvinistas, Deus escolheu quem vai salvar e Deus escolheu quem não vai ser salvo. Então, eu respondo sua pergunta da seguinte maneira: não há uma resposta concreta. A gente termina criando duas posições teológicas que já existem, aí são as principais correntes teológicas: o calvinismo e o arminianismo. Amém? Alguém tem mais alguma pergunta? Ou você tem outra pergunta, Edilson? Flávio, Por você... enquanto eu tô tranquilo, pastor. Pergunte, Flávio. O momento é agora. Você pergunta e ainda ajuda os outros a tirar a mesma dúvida que você também deve ter. Não, assim, é porque primeiro eu ia falar uma coisa, mas vou falar outra. Não, é o seguinte, é porque eu acompanho uma pessoa, uma mulher, né? E ela fala que luta contra o homossexualismo, que ela gosta de mulher, né? E ela pede para Deus libertar ela disso, ou seja, é o pecado pecaminoso, ela já nasceu. E aí é uma luta muito grande, e eu estou orando junto com ela, eu falo na palavra, né? Converso, oro. Então, é um pecado pecaminoso que acontece. É uma boa pergunta sua, uma boa pergunta. E eu tenho outra também. Então, pergunta a outra, que depois eu respondo essa, que essa é mais difícil. Eu vou procurar o texto aqui. Não, é porque quando foi falado no início que eu ia falar, na época que eu estava na Igreja Católica, eu não tinha discernimento, né? Passei por esse processo e tal. E eu fui parar num lugar lá que uma freira falou que teve uma visão e que naquele lugar lá ia aparecer Nossa Senhora do Arco-Íris. E aí o povo foi para lá, falou que tal dia apareceu a Nossa Senhora, e aí todo mundo lá, aí ela falou que a Nossa Senhora não apareceu porque o povo não estava acreditando. Aí ela está lá até hoje, saiu da cidade dela para estar lá em Brasília, e eu não sei se ela continua lá esperando Nossa Senhora do Arco-Íris aparecer. Rapaz, é um debate muito grande isso, vejam só. Tem até um debate sobre profecia. Por exemplo, alguém profetiza na sua vida e não aconteceu. A pessoa diz, é porque você não creu. Por exemplo, há um grande debate hoje se existe ou não existe profeta. Aí a questão é, existe profeta ou existe o dom profeta? Porque, por exemplo, o que era um profeta? Eu defendo que não existe mais profeta como nos tempos bíblicos. O que era um profeta do tempo bíblico? Eliseu fez flutuar o machado do trabalhador, né? Sabe dessa passagem, né? Está lá no livro de Reis. Aí imagine, Eliseu vai olhar, quer que o machado flutue, mas o machado não flutua. Eliseu olha para o povo e diz, não, é porque vocês não creram. Isso não acontecia no tempo bíblico. Então, no tempo bíblico, o profeta ele ia lá e profetizava. E o que ele profetizava acontecia. Por exemplo, Elias diz, olha, não haverá chuva segundo a minha palavra. Segundo a palavra de quem? De Elias. Então não houve chuva, ele não disse, não, Deus mandou dizer que não vai ter chuva. Não, olha a autoridade do profeta, não vai haver chuva segundo a minha palavra. E não choveu durante bastante tempo. Então, esse era um profeta nos tempos bíblicos. Ele não dependia que uma pessoa cria ou não cria.
Então, hoje, eu costumo dizer que há o dom profético. Mas eu não creio que existam profetas como no Antigo Testamento. No Antigo Testamento era coisa surreal. Na mãe chegando para Eliseu dizia, olha, vai lá e banha-se 7 vezes no rio. E tu vai estar curado. Ele não disse, não, Deus me disse que você vai lá e quando você chegar lá, Deus vai te dar a cura. Não. Ele vai lá e banha. Ele disse assim, diz o Senhor, não, vai lá no rio, banha 7 vezes e está curado. Dá para ter noção do tamanho do poder que Deus na vida desses homens? Tem uma outra história, por exemplo, da Igreja Católica que eu posso até estar errando, viu, pessoal? Depois vocês pesquisem que eu posso falar besteira. Mas eu faço de tudo para não falar besteira, que é a respeito da Páscoa. Vocês sabem que a Páscoa é o ano novo judaico, né? A saída do povo do Egito. Era a saída do povo do Egito, foi o primeiro dia lá, o mês de Abib, etc. Então, a Páscoa mostra a saída do povo do Egito para a Terra Prometida. E na Páscoa eles tinham que comer o quê? Cordeiro. A Páscoa, depois, muitos anos depois, com a Igreja Católica, não podia mais comer carne vermelha. Aí, eu posso estar errado na história, mas parece que um padre, quando ele estava comendo, ele teve a revelação que estava comendo a carne de Cristo, aí teve que mudar para comer carnes brancas, para não comer a carne de Cristo. Só que a Bíblia já ensina que nós tínhamos justamente que comer a carne de Cristo. A Páscoa simbolizava justamente você comer o cordeiro ali, que não teria nenhum osso partido, é justamente simbolizando o corpo de Cristo. Com ervas amargas, com pão sem fermento, que é os pães asmos, que é o pão sem fermento. O fermento representa o pecado. Então, como Cristo é o pão da vida, o corpo de Cristo não tem pecado. Então, assim, são visões ou revelações ou tradições que vão contra o que está escrito na Bíblia. Então, nenhuma revelação dessa pode ir contra a palavra de Deus. E qual é a minha crítica à igreja moderna? Eu digo muito, a Aline sabe, eu não me chamo mais pentecostal, mas pastor, o senhor crê em cura, o senhor crê em revelação. Porque o grande escândalo das igrejas estão nas igrejas pentecostais. São igrejas baseadas só na palavra, no reteté, mas são as igrejas que mais procedem às heresias. Os líderes não focam mais no estudo bíblico. As pessoas são ensinadas, doutrinadas. Pessoal, vocês precisam ser doutrinados mediante o ensino das escrituras. Então, tá cheio de gente aí que foi doutrinada segundo a carochinha. Tu o que, Flávia? Eu fui Doutrinada segundo os ensinos da carochinha. pentecostal, fui. Aí, são ensinamentos que as pessoas, elas recebem tudo, menos a Bíblia. Aí você vai conversar com uma pessoa dessa sobre a Bíblia, e ela sabe de tudo, mas ela não sabe de Bíblia. Vocês já assistiram o filme O Alto da Compadecida? Quem já assistiu? Aí tem as histórias lá de Chicó, né? Aí tem uma história bem engraçada. Eu comecei galopando num cavalo na Paraíba, passei em Pernambuco, passei por Alagoas, passei por Rio Grande do Norte, vim para lá no Ceará e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí João Grilo, né? Olha para eles e Chicó, e como foi isso? Eu disse, não sei, só sei que foi assim. Aí, geralmente, as pessoas oriundas dessas igrejas, ela tá falando um negócio lá, você diz, irmão, como foi isso? Eles, eu não sei, irmão, mas sei que é mistério. Então, sempre que você questiona ele, vai dizer, eu sei que é mistério. A diferença dele para Chicó é que Chicó dizia, não sei, só sei que foi assim. Aí, mas é a mesma coisa, mas como é isso, irmão? Eu não sei, só sei que é mistério. É mistério de Deus. Mas Bíblia é nada, pessoal. Então, assim, vocês têm que decidir no coração de vocês. Ou vocês são crentes bíblicos, ou vocês não são. Ou a Bíblia é a palavra de Deus, ou a Bíblia não é. Então, assim, eu pastorei uma igreja e eu levo a igreja totalmente com base bíblica.
A Bíblia é a base da nossa vida, a Bíblia é a base da nossa família, a Bíblia é a base da igreja. Uma igreja sem Bíblia, ela é uma seita. Pastor, é uma igreja que tem uma Bíblia, mas a Bíblia não é pregada. Ela também é uma seita. A base é o ensino das Escrituras. A sua primeira pergunta, ela é mais complexa, mas olha o que Paulo vai dizer. 1 Romanos, capítulo 24. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação dos seus corpos entre si. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo diante, fala sobre o anticristo. Aí tem um momento que Paulo vai dizer o seguinte: por isso Deus lhes enviará a operação do erro, porque rejeitaram a verdade para que creiam na mentira. Aí eu quero fazer uma pergunta a vocês. Quem é que vai fazer com que as pessoas acreditem no anticristo? 2 Tessalonicenses está dizendo que é o próprio Deus. E por que Deus vai fazer com que elas acreditem no anticristo? Porque elas rejeitaram a verdade. E quando elas rejeitaram a verdade, todos os dias, as pessoas sabem qual é a verdade, sabem o que é a palavra e elas não querem seguir. Elas se entregam às suas próprias paixões. Aí, 1 Romanos 1,24, Romanos 1,24 vai dizer que é o próprio Deus que entrega essas pessoas às suas próprias impurezas. Quer dizer, Deus deixa elas se entregarem às suas próprias vontades. Logo, essas pessoas se tornam escravos das suas vontades. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele diz. Então, tem muita gente vivendo como escravo da sua própria vontade. Tem muitas pessoas vivendo como escravo da sua própria vontade. Você já pensou, se a gente for viver uma vida baseada em tudo que eu quiser fazer, eu não tenho limites? Qual seria a graça da vida? Tem gente, por exemplo, que sai da igreja porque na igreja existem regras e essas regras servem de limites. Porque aqui eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo lá. Você já pensou em uma sociedade que não tivesse regras nem leis? Pessoal, até essas leis, elas procedem do coração de Deus. Você já imaginou uma sociedade sem lei? Sem ordem? Seria um caos. Então, as pessoas, elas não aceitam as leis de Deus. Elas rejeitam. E por elas rejeitarem as leis de Deus, Deus entrega a elas as próprias vontades delas. Rapaz, Edmilson, Deus entrega às pessoas as suas próprias vontades. Então, o anticristo, segundo o Tessalonicenses, vai dizer que por as pessoas rejeitarem a verdade, Deus lhes enviará a operação do erro. Quem é que vai enviar a operação do erro? O próprio Deus, para que creiam na mentira, porque rejeitaram a verdade. Automaticamente, quando você rejeita a verdade, você crê na mentira. Então, a grande pergunta, e no caso dela, pastor, ela rejeitou a verdade. No momento que ela rejeitou a verdade, Deus permitiu que ela creia na mentira. E que ela viva uma vida de mentira. E quantas pessoas estão vivendo uma vida de mentira? Porque rejeitaram a verdade. Mais alguma pergunta? João, Flávia, Edilson, Denilson. Posso encerrar? Então vejam só. Amanhã, eu creio que eu já posto a prova e vocês vão ter até quinta-feira para enviar a prova. Eu vou terminar de gravar a aula e vai ser bênção para vocês. Amém?